Fala galera, há pedidos, questões também da Escola Naval. Nesse caso da prova do ano passado, 2019, prova azul, questão 8. Uma questão que você começa a ler e acha que é uma questão de geometria, uma questão simples e tudo. Aí você já olha para os itens aqui, você já... estranho, cosseno. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, né? O volume de um cubo de aresta 2x excede em 27 unidades o volume de um paralelepípedo retângulo com 54 unidades de área da base e altura x. Então calcule x. Parece muito fácil, né? O volume de um cubo é 2x a aresta ao cubo, 2x ao cubo, excede em 27 unidades o volume de um paralelepípedo retângulo. Então se eu tirar as 27 do cubo, vai dar exatamente o paralelepípedo, que tem 54 unidades de área da base e a altura x vezes aqui, tá, a nossa equação, a gente acha o x muito fácil, marca o item e vai para a próxima. Não! Ô, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Não vai ser assim. Se você começar a mexer aqui na equação, você vai tentar isolar, vai tentar mexer e tudo, e não vai sair tão fácil não. A não ser que você saiba lá decorado aquele método de Tartaglia para achar os valores das equações do terceiro grau. Ou se você achar mais fácil, achar tranquilo desse jeito, fica à vontade. Eu acho que perde muito tempo, tirando que muita gente nem memoriza aquilo ali, porque não é estritamente necessário saber. Acaba salvando você de algumas questões, claro. Como essa aqui talvez, se você não tivesse algumas visões que a gente vai ter aqui. Mas vamos lá. Vamos desenvolver isso daqui, vai ficar... Ah, um detalhe que eu esqueci aqui da questão com relação ao método lá de Tartaglia para resolver a equação do terceiro grau. Quando você achar, você vai achar os valores quebrados. E se você olhar aqui para os itens, não tem valor quebrado, né? Tá em função de outras coisas, cosseno. Você sabe o cosseno de cabeça desses ângulos aqui? Se você souber também, parabéns, meu filho. Tirando o cosseno de 30, que é notável, esses outros aqui normalmente a gente não sabe. Então se você olhar para isso aqui, a gente pode pensar, pô, então a resposta deve ser isso daqui. É uma boa coisa a se pensar quando a gente tem questão de marcar, né? Mas pode não ser isso daqui também. Mas se a prova sabe que normalmente a gente não sabe esses valores, ou não se cobra que se saibam esses valores, e como a questão dá para perceber que não é exatamente de trigonometria, é possível que a gente não precise saber exatamente os valores. E o que a gente pode fazer? A gente quer essencialmente as raízes para esse polinômio aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou atribuir uns valores para x e vou ver quanto é que dá. Um dos primeiros que a gente pensa, trivial, é x igual a zero. Se x igual a zero, eu vou chamar aqui de f de x, o meu f de x vai ser menos 27. Tá, obviamente zero não é raiz, então zero não satisfaz, até porque também não está nos itens. Se x igual a 1, o meu f de x vai ser quanto? Fica 8 menos 54 menos 27, menos 81 mais 8 menos 73. Continuando, se x igual a 2, o meu f de x vai ser quanto? Eita, aqui tá aumentando, vamos pro outro lado. Calma! Filho, calma! Você está muito nervoso. Desculpe! Vamos continuar aqui na malícia, certo? Porque se x ao cubo e o resto é que está subtraindo, não tem nem x ao quadrado, só o x, quanto mais alto eu tomar o meu x, é claro que essa parte positiva vai ficar maior. Vocês estão percebendo que o valor está só diminuindo, mais negativo, então você quer ir para o outro lado, porque parece que a equação não vai chegar em zero nunca por aqui. Mas como eu disse, como o x ao cubo, quanto maior o nosso x, necessariamente alguma hora vai para zero. Certo? Então vamos lá. X igual a 2. 2 ao cubo, meu filho. Agora a conta 2 ao cubo 8. 8 vezes 8, 64. 2 vezes 54, 108 negativo, menos 27, 71. Olha aí. Tá vendo? Já começou a voltar. Era menos 73, agora é menos 71. Tava ficando menor, agora já tá ficando maior. Claro, menos 71 é maior que menos 73. Então vamos ver aqui, é para x igual a 3. Senhores, eu tô fazendo isso daqui tudo porque eu tentei também resolver, assim que eu peguei na questão, tentei resolvê-la e não sai, porque a equação não fica legal, a gente não consegue fatorar, não fica bom. E vocês vão ver que na verdade as raízes não são exatas. É uma dica, inclusive, isso aqui, dizer que as raízes não são exatas, né? Não são inteiras. Porque cosseno aqui, o melhor dos casos tem cosseno de 30, fica raiz de 3 sobre 2 vezes 2, raiz de 3. Então a raiz de 3, ela não é boa para você fazer fatorando. Se forem os outros itens, então, pior ainda. Então a gente está tentando fazer de outra maneira.
Vamos ver. Para x igual a 3, 3 ao cubo, 27 vezes 8. 8 vezes 27, 362 menos 27. 16 menos 189. Opa! Então o que está acontecendo aqui? Entre 2 e 3, a minha função foi do negativo para o positivo. Então tem uma raiz aqui entre esses dois. Tem uma raiz entre 2 e 3, certo? Aí você olha para os itens. Desses cossenos aqui, desses valores aqui de cosseno, qual você sabe ou deveria saber, assim de cabeça, notável? 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, se a minha resposta for 2 vezes cosseno de 30, a minha resposta seria x igual a 2 vezes cosseno de 30. Raiz de 3. A raiz de 3 é menor que a raiz de 4, claro. A raiz de 4 é 2. A raiz de 3 é menor que 2. A raiz de 1 é 1. Então tá entre 1 e 2. Sei lá, se você souber de cabeça, nem todo mundo sabe, mas você pode até escrever, rascunhar ali se você não for perder muito tempo. A raiz de 3 ela é mais ou menos 1,7. Mas só pelo que eu falei, você já sabia que ela estava entre 1 e 2, porque a raiz de 4 é 2 e a raiz de 1 é 1. Então a raiz de 3 está entre 1 e 2, mais ou menos 1,7. Só que a gente viu aqui que a nossa raiz não está lá. A função daqui para cá ela está subindo, depois ela continua subindo. Quando eu falo subindo, claro, ela está no negativo, aqui seria o meu f de x ou y, e aqui seria o x. A função está no negativo, menos 73, foi para menos 71, e depois ela chega em 27, positivo, aqui. Então essa aqui já não é a nossa resposta, porque a gente viu que quando as nossas raízes está aqui, né, entre 2 e 3. Aí você para e olha, e agora? Aí você percebe que tem o cosseno de 20 e o cosseno de 40. 9, 8 e 8 parecem números muito grandes. Para multiplicado por alguma coisa, fica entre 2 e 3, como a gente supôs, né? O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, é 1,7 sobre 2, seria 0,85 mais ou menos. O cosseno de 20 vai que é 0,7, 0,6, vezes 8, vai passar de 3, mas a nossa raiz ela está entre 2 e 3. Vamos fazer aqui com o cosseno de 20, certo? O cosseno de 20, que está nesses dois itens aqui, ele é menor que o cosseno de 30. Ele é menor que raiz de 3 sobre 2. Só que ele está multiplicado por 3. Então, peraí, que a gente já viu que não convém, né? Se o meu x, então, for 3 vezes o cosseno de 20. Se você olhar aqui para o círculo trigonométrico, o cosseno é para cá, né? Aqui é o 30, aqui é o 20 e aqui é o 0. O cosseno de 20, ele é menor do que 1, que é o cosseno de 0. Mas ele é maior do que o cosseno de 30. Concorda ou não? Ele está mais próximo do cosseno de 0, porque 20 está indo em direção ao 0. Então ele é maior que o cosseno de 30 e menor que o cosseno de 0. Então, peraí, o cosseno de 20, ele é maior que o cosseno de 30 e ele é menor que o cosseno de 0, claro. O cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2, que eu disse que era aproximadamente 0,85. Raiz de 3 sobre 2. Aqui está 1,7 porque eu multipliquei por 2, que é o que tem no item. Então o cosseno de 20 está entre esses dois valores. Quais são os dois itens que tem cosseno de 20? O B e o C. Qual que você acha que é a resposta? 8 vezes cosseno de 20. Aqui daria 6, ou 7, alguma coisa. E 8. Então essa multiplicação aqui, no item C, ela estaria muito alta. A nossa resposta tem que estar entre 2 e 3. Mas veja que no item B, 3 vezes o cosseno de 20. Então isso aqui seria, o cosseno de 20 está entre 2,55 mais ou menos. 3 vezes o cosseno de 20 e 3. Ora, este valor aqui, que é o que está no item B, está exatamente entre 2,55 e 3. Nossa resposta também está entre 2 e 3. Com certeza a nossa resposta é o item B. Mas ainda assim, você pode pensar, poxa, o cosseno de 20 ele é um pouco maior só do que o cosseno de 30. Então tá entre essa faixa. O cosseno de 40 ele também é só um pouco menor do que o de 30. Vamos dizer que é 0,6. Até porque o cosseno de 60, olha lá, o cosseno de 60 é 1/2. O cosseno de 60 tem que ser menor do que o de 40, porque ele está mais para cá, que seria os 60 graus. E bem aqui o 40 graus. Só que o de 60 vale 1/2. Se o cosseno de 60, que é menor, vale 1/2, quando eu multiplicasse por 8, daria 4. Mas não é 1/2,
O cosseno de 40 tem que ser maior do que 1 meio, porque o cosseno de 40 é maior do que o cosseno de 60. Multiplicado por 8 vai dar maior ainda. Então não vai estar entre 2 e 3, não vai satisfazer. Realmente, cosseno de 40 vezes 8 não satisfaz. Cosseno de 40 vezes 9 não satisfaz. Essa aqui a gente verificou que não satisfaz. 8 vezes cosseno de 20 também verificamos que não satisfaz. De fato, item B é a nossa resposta. Perfeito? Resolvendo sem resolver de fato. Aqui a gente demorou um pouco mais porque estava explicando o que estava acontecendo, mas você na hora da prova tem que fazer tudo isso de maneira muito rápida. Não pode perder tanto tempo tentando fatorar. Se achar que a questão não está valendo a pena, pula, vai fazer outra questão, volta para essa depois. E os itens estão aqui não é por acaso. Ou você acha que de alguma maneira ele queria que você calculasse isso daqui. Nem no conforto do celular você vai sair calculando os valores dessas raízes para achar exatamente cosseno, e isso não tem o menor sentido. Então a análise que deveria ser feita nessa questão é exatamente essa daí, certo? A gente pode ainda tecer alguns comentários, porque a prova da Escola Naval traz conceitos de cálculo, questões de cálculo, cobra dos alunos conhecimentos de cálculo. Então a gente pode fazer uma análise na perspectiva do cálculo para essa questão. Quem seria a minha derivada primeira de f de x? 24x ao quadrado menos 54. Essa daqui é a equação que representa todos os coeficientes angulares de todas as retas tangentes a essa função, certo? Onde é que a minha derivada é zero? Quando o coeficiente angular da reta é zero. Onde é que seria isso? F' de x igual a zero seria quando 24x ao quadrado menos 54 igual a zero. Isso aconteceria quando x ao quadrado igual a 54 sobre 24. Então meu x é mais ou menos 3 meios. Aí você vai olhar para cá, meu filho, ó. Como são valores muito altos aqui para f de x, eu vou apertar aqui o eixo y para os valores ficarem mais próximos, tipo como se eu pulasse de 10 em 10. E eu vou alongar o meu eixo x para que a gente consiga ver tudo, certo? Então aqui seria o meu 1, aqui o 2 e aqui o 3. O meu menos 27, mais ou menos. Menos 71, o menos 73 e o mais 27. Mais ou menos aqui, vai. Certo? Claro, como eu disse, o do eixo x está bem mais espaçado, o do eixo y está apertadinho. Mas isso está só uma mudança de escala. Aí o meu ponto x0 menos 27 pertence ao gráfico da minha função. X igual a 1 menos 73 também. Olha ele aí. O x igual a 2 menos 71 também. Opa, aqui eu marquei errado, né? Aqui é assim. Aqui também, olha aí. E x igual a 3 aqui, ó, no 27, né? Olha aí. Então o gráfico da minha função, ele vem, passa aqui, passa aqui, passa aqui e passa aqui. Lídio, o que que seria isso daqui? X igual a mais ou menos 1,5 são os locais onde a gente tem um coeficiente angular nulo. Ou seja, quando a função ela deixa de ser uma coisa para ser outra, deixa de ser decrescente para ser crescente ou o contrário. Claro que aqui você consegue ver que ela está sendo decrescente, decrescente, decrescente. E bem aqui no 1,5, que eu não sei exatamente quanto vale, mas se você jogar o 1,5 no valor do f de x, você vai achar um valor por aqui, certo? Aqui no 1,5 a gente tem esse outro ponto da função, que é exatamente quando ela tem a barriguinha. É isso que a derivada mostra pra gente, onde ela muda de decrescente para crescente ou vice-versa. Então o meu gráfico passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui e passa por aqui. E o que é o outro valor, menos 1,5? É porque lá no menos 1,5 ela também muda. Não sei aonde, porque eu não vou calcular isso que não me interessa, tá? Mas vamos dizer que é mais ou menos aqui, pode ser aqui antes do 27 ou depois. Mas enfim, não vou calcular isso, vou deixar aqui assim, tá? Claro, o conhecimento básico que você precisaria ter é que os gráficos de funções polinomiais, no caso cúbicas, elas têm esse formato assim, peculiar, com as barriguinhas e tal. Como função cúbica, ela tem duas barriguinhas. A função quadrática, ela tem só uma, né? Ou para baixo ou para cima. Bom, o que isso está mostrando pra gente? Que a nossa função, ela tem realmente aqui uma raiz entre 2 e 3, como a gente verificou por aqui, e que as outras duas raízes são necessariamente negativas, e elas não iriam satisfazer o nosso enunciado, já que x tinha que ser um valor para o volume de um sólido, que não pode ser negativo. Mas como é que eu tenho certeza que é negativo? Ora, se a minha função aqui
ela é necessariamente decrescente e meu f de 0 é menos 27, com certeza ela vai continuar vindo para cá e vai cortar o meu eixo x já nos valores negativos. Concorda? Ela tem que ser para cá do menos 27, para cá do eixo x. E a outra necessariamente negativa porque, enfim, vai ser tudo negativo. Então esse seria mais ou menos o esboço. Isso aqui você não vai fazer na sua prova. A não ser que você perdesse talvez menos tempo com isso daqui e com essa verificação que a gente fez anterior para poder olhar pelo gráfico. Mas é mais fácil atribuindo esses valores aqui, até porque a gente atribuiu eles para fazer o gráfico, e depois fazendo aquela avaliação dos cossenos e tal, através dos itens da questão, para que você consiga resolver de maneira mais rápido possível. Até porque, apesar disso aqui ser chato, você tem que fazer as contas e tudo, e até você chegar nessa maturidade de saber que não vai conseguir fazer pelo método convencional, achar o valor da resposta, é um caminho a ser percorrido. Mas a dica que você tem para isso é olhando para cá, cossenos, jamais resolvendo uma equação cúbica você ia achar um valor relacionado com cosseno. Você ia achar o valor em si, aí você depois teria que comparar com isso daqui. É um trabalho que não tem necessidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe, peça questão tal, da prova tal. E aí eu vou tentando fazer. E é isso, senhores e senhoritas e senhoras e tudo. Muito obrigado. Valeu!